Moradores da região enfrentam o racionamento de água por causa da seca prolongada. Em Altinópolis, o abastecimento está muito abaixo do normal e a prefeitura começou uma campanha para que a população economize água, evitando o desperdício. Um sol de rachar e nenhuma nuvenzinha para anunciar a chuva. Em Altinópolis, esse mês, choveu 74% a menos do esperado. Por ser um sistema de drenos que capta a água diretamente da nascente, ela depende estritamente de água da chuva. Como não choveu, a gente está com 25% da capacidade de produção de água no exato momento. Uma das consequências da falta de chuva é essa. É daqui que sai a água que abastece parte de Altinópolis. Ela vem de uma nascente. E a água deveria cobrir pelo menos todo o fundo da caixa. E a gente vê, na verdade, que ela está abaixo da tubulação. E apenas um dos tubos está trazendo a água. Os outros dois estão secos. A prefeitura está pedindo para a população economizar. Lavar a calçada com a mangueira está na lista dos hábitos que precisam ser evitados. A mangueira desperdiça muita água. Então eu uso só o baldinho, que aí eu cato o baldinho, quando eu vou lá a torneira está fechada. Mas tem gente que não consegue mudar, não imagina outra alternativa. Uai, não tem por causa do vento também, né? Se eu for varrer, não tem condições de eu varrer com o vento, né? É rapidinho. Sem chuva e com o consumo de água maior nesta época do ano, a prefeitura resolveu manter o racionamento de água que é feito no inverno, quando normalmente o tempo é mais seco. O racionamento depende do consumo da população. Se o consumo for elevado, ele ocorre geralmente das 11 até as 4 horas. E se a população colaborar evitando o consumo elevado de água, não vai ter racionamento. A economia forçada, claro, não agrada. Na casa da Franciele moram 5 pessoas. Quando não vem a água, o serviço doméstico fica acumulado. Muito ruim, porque é bom limpar a casa cedo, né? Deixar tudo limpinho para de tarde. Para piorar, a população não sabe com antecedência quando vai faltar água. Aí não tem como planejar o dia de trabalho. Aí fica sem fazer. Aí não tem como fazer nada, né? Tem que esperar a boa vontade da água. Moradores de outras cidades da região também estão enfrentando o racionamento. Como Serrana, a água é cortada normalmente das 10 da noite às 6 da manhã, mas sem dia definido. Depende do nível do reservatório. Agora, se é um transtorno ficar sem água por algumas horas, imagine viver sem ela. Essa senhora está fazendo a parte dela para preservar esse recurso. Deus me livre, você já pensou a gente abrir a torneira e não ter água? Nossa, sem a água a gente não vive, né? Ribeirão Preto teve o mês de janeiro mais seco dos últimos 11 anos. A falta de chuva reflete nos reservatórios e na paisagem da região. Em Altinópolis, a prefeitura já decretou racionamento de água. Seu Severino nunca viu seca igual. Se o rio tivesse na condição normal dele, a gente não poderia estar aqui. Esse mês não. Esse mês eu não conseguia ficar aqui, porque ia ter 1 metro d'água, 1 metro, 2 metros d'água quase aqui. O Rio Pardo está tão baixo quanto no inverno. Toda a coluna que sustenta a ponte ficou à vista e os barcos distantes da margem. Em Ribeirão Preto, a régua que mede o nível do rio está quase toda fora d'água. As anotações do seu João Benedito revelam que ele esvazia a cada dia. O nível está 1,70 m abaixo do normal. Tem barco aí que já está faltando hélice, que pega nas pedras, não vai. Outros aí traz rebocado, porque não desce. Segundo a Defesa Civil, em Ribeirão Preto choveu em janeiro 88 milímetros, quase a metade do registrado no primeiro mês do ano passado. Em Altinópolis, a prefeitura decretou racionamento de água das 9 da manhã ao meio-dia e um dos cartões postais da cidade perdeu o brilho. Esta foto da cachoeira do Itambé foi tirada no início do ano passado. Há 2 semanas, a água desapareceu. Você já tinha visto a cachoeira nessa situação? Nessa época do ano, não. Geralmente ela costuma secar a partir de abril. Como ano passado ela secou em agosto. Aqui na Gruta do Itambé, que fica a 300 metros da cachoeira, a situação é completamente diferente. O córrego que nasce lá no fundo da caverna continua com volume de água normal. A explicação é que, diferentemente da cachoeira, esse córrego é abastecido pelo aquífero Guarani, um imenso reservatório que tem mais de 40 milhões de litros e está sob 8 estados brasileiros e mais 3 países. Mas essa abundância de água pode não durar muito tempo. A falta de chuva e o bombeamento excessivo estão esgotando a reserva.
O Guarani, de qualquer forma, sofre porque aumenta a retirada de água para poder atender, nesta fase de calor, os munícipes aqui de Ribeirão Preto, de Sertãozinho, etc. Se não houver economia e consciência, corremos o risco de perder um dos nossos recursos mais valiosos.